Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro. Galera, começando mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro, falar aí das últimas informações aí. Tá perto aí do retorno do futebol, do retorno do Cruzeiro. Vai jogar no dia 1º de abril às 16 horas contra a Tombense no Mineirão. E aí vamos ver como que vai se portar esse time do Felipe Conceição. Lembrando que a gente até começou alguns jogos esboçando alguma melhora, mas depois caiu totalmente de produção. Teve essa parada aí. E espero que com essa parada o Cruzeiro tenha tido uma evolução aí. E falando sobre as últimas notícias do Cruzeiro, falar sobre o volante Ronaldo, jogador que foi revelado pelo Flamengo, campeão da Copa São Paulo em 2016 com o Flamengo. Parece que é um volante assim muito promissor, não conseguiu decolar ainda na carreira e tá em fim de contrato lá com o Flamengo, já tá, como se diz, meio que saindo uma rescisão amigável. Parece que o contrato dele é até no meio do ano, mas parece que já está decidindo para já sair e ficar livre. E parece que o Cruzeiro está de olho monitorando. Mas eu vi uma notícia na Itatiaia que o Cruzeiro assustou com os valores do salário do atleta. Parece que gira em torno de 180 mil, uma coisa totalmente fora da realidade do Cruzeiro. Mas o jogador, vamos ver se ele talvez vai abrir mão de algo para jogar no Cruzeiro. Eu acho uma boa aposta, mas lembrando, se for para vir com salário alto, não. Vir com salário baixo, tentando aí talvez aí uma volta por cima na carreira, realmente se firmar, pode ser uma boa. No entanto, se não for isso, eu acho que aí não é uma boa contratação, que a gente não pode ficar pagando salário altos aí para jogadores que, assim, para nenhum jogador, né? Nem se for um craque a gente tem condições de pagar um salário alto. Mas eu gostaria de ver esse Ronaldo no Cruzeiro. Eu acho que poderia ser uma boa aposta. Lembrando que o Cruzeiro está com bastante volante, está com Matheus Nery, Matheus Barbosa, Adriano, Lucas Ventura, o Nonoca, Ariel Cabral, Jadson. Então estão com a galera boa aí. E ainda, como se diz, né? Ninguém se firmou ainda para ser titular do Cruzeiro. E continuando falando das notícias do Cruzeiro, falar sobre o Marcelo Moreno, que parece que está prevista a chegada dele amanhã à noite até quinta de manhã. A gente não sabe como que vai ser a situação. Ele não participou de nenhum treino, logicamente, voltando da sua seleção. 2 jogos, fez 1 gol. E tá meio complicada a situação dele, se ele vai jogar ou não. Creio eu que não. Pelo desgaste, muito pouco tempo, até um risco para o jogador, um pouco de lesão, essas coisas. Mas o Marcelo Moreno estava pegando como se fosse uma sequência no Cruzeiro, então pode ser uma chance boa para ele. E a gente sabe que ele é um cara que gosta de jogar, identificado com o Cruzeiro, para poder falar assim, não, eu quero jogar pouco custo, se tiver tudo ok fisicamente. Mas vamos ver, eu acho que é melhor ele dar uma segurada mesmo, até para evitar um risco de lesão. E tem as opções aí para entrar no lugar dele, o Rafael Sobis, Thiago. Então, como se diz, a gente está com a galera aí que também pode nos ajudar. Eu acho às vezes bobagem dar um risco assim tão grande para o jogador, uma sequência, né? E continuando aí falando sobre o Cruzeiro, o ex-volante do Cruzeiro, Jean, entrou com o Cruzeiro na justiça cobrando 1.200.000, direito de imagem, eu acho que questão de salário também. Parece que o Cruzeiro tinha feito um acordo com ele aí em 24 parcelas e não cumpriu. E ele já entrou com o Cruzeiro na justiça aí. É complicado, né? Somente você aí, presidente, tem que resolver essas situações aí. Fez os acordos, mas é o que eu falo, se não cumprir os acordos, os clubes vão cobrar do Cruzeiro de novo e vai dar confusão de novo. Sei que a situação é difícil, questão salarial dos jogadores, tanto do administrativo, categoria de base, tudo, mas tem que arrumar um jeitinho aí de conseguir quitar isso aí, buscar com investidores, patrocinadores e algo mais, porque quando o salário está atrasado, as coisas não fluem para o clube. É incrível.
As coisas não costumam dar certo. E falando nisso, falar sobre o Kaká. Esse aí gerou uma grana pro Cruzeiro, ajudou bastante. Falando que tá com uma expectativa muito grande de ir lá pro futebol japonês, que tem um grande sonho de voltar para o Cruzeiro. Meio que ano passado perdeu um pouquinho o espaço, mas que é um jogador que sempre que foi convocado, vamos dizer assim, sempre honrou, sempre tentou dar o melhor. Teve grandes partidas pelo Cruzeiro, teve outras nem tanto, mas é um menino bom, é um menino cruzeirense. Eu espero que um dia ele volte para o Cruzeiro e tenha sucesso no futebol japonês. Lembrando que esses jogadores se destacarem, tiverem negociações, valores aí, o Cruzeiro tem a porcentagem por ser clube revelador. Então a gente tem que ficar de olho nessas joias que a gente revela aí. E continuando aí falando sobre as notícias do Cruzeiro, falar sobre o presidente que tornou falar que o Cruzeiro assim precisa vender jogadores de todo jeito para se tornar um clube assim um pouco mais viável, que a situação é difícil. A gente entende, presidente, eu sei que tem que vender mesmo, e por isso eu defendo tanto a escalação dos jogadores da categoria de base, porque um Paulo, um Everton aí, zagueiro, o Matheus Pereira, um Adriano, um Nonoca, o Lucas Ventura, né, agora, o Marco Antônio, ou então meninos novos como Ayrton, como Claudinho e outros aí. Esse sim pode gerar uma renda para o Cruzeiro. Agora outros, como esses jogadores veteranos, se não agregar em campo ali, fora de campo, não vai agregar financeiramente de forma alguma. Quem que vai vir aqui comprar? Rômulo, Ariel Cabral, Jadson, Léo, Henrique, Marcelo Moreno. Jogador veterano não tem vez. Rafael Sobro não tem vez. Então ele tem que ajudar a fazer o seu papel dentro de campo. E com isso, a gente tem que ficar de olho aí com essas peças, igual eu sempre falo. Marco Antônio parado, Thiago, poucas oportunidades, Wellington, tem o Everton agora zagueiro, tem o Paulo zagueiro. Então são meninos aí que precisam de ter oportunidades aí para poder ajudar o Cruzeiro muito bem dentro de campo e também ajudar depois fora. Que por tudo, é um dinheiro pouco, é um dinheiro que talvez não vai salvar a vida do Cruzeiro, mas quem está entrando grana aí são desses meninos aí. Então, por isso a base tem que ser mais valorizada. Espero que esse menino tenha as oportunidades devidas, porque a gente vê jogador igual o próprio Jadson. Já cansei de ver o Jadson no Cruzeiro, não pode permanecer no Cruzeiro. E o Nonoca não tem chance, o Marco Antônio não tem chance, chega a ser um absurdo. O Vinícius Popó não teve chance, o próprio Zé Eduardo. Então, vamos olhar essa situação aí com carinho, né, Cruzeiro? E falando aí sobre o lateral nosso Cáceres, ele elogiou bastante o lateral Rômulo. Lateral volante, né? O volante Rômulo. Ele até falou da questão da posição, que provavelmente eles não vão disputar posições, mas que é um bom jogador, que tem uma experiência, pode agregar muito para o clube. E ele ainda também falou da situação do clube, porque o Cruzeiro, ele disse que as 4 primeiras partidas até viu uma evolução, coisas que a gente viu também, mas depois se perdeu. Ele disse que é um pouquinho normal devido ao pouco tempo de trabalho, mas Cáceres, a gente tem que não pode fazer jogos como do América contra o São Raimundo da Copa do Brasil. Chega a ser um absurdo um time do tamanho do Cruzeiro jogar um futebol tão pobre daquele, não criando jogadas, não esboçando nenhuma melhora. Então eu acho que assim, tem que produzir mais. O Felipe Conceição aí teve um tempo para trabalhar, então a gente espera muito desse jogo contra a Tombense. A gente espera muito um Cruzeiro com uma postura diferente, com jogadas diferentes. Eu até vejo aí que o Cruzeiro vai ter que ter algumas substituições, igual Matheus Pereira foi expulso, Eduardo Brock foi expulso. Gente, eu até dei uma olhada no Globo Esporte, está falando que o Alan Ruschel vai substituir o Matheus Pereira, mas o Alan Ruschel eu tenho toda certeza que ele foi expulso também naquele jogo. Ele foi expulso naquele jogo, então o Cruzeiro vai ter que improvisar na lateral esquerda, provavelmente. Então vai ter que ser o Paulo ali, que na categoria de base joga na lateral, já jogou na lateral esquerda, ou então puxar um menino da base para fazer ali, ou então um canhoto ir para aquela posição. No mais não vai ter mudança, vai ser Fábio mesmo, Manuel, Ramon, Cáceres, aí a lateral esquerda essa substituição,
No meio parece que vai ser Adriano e Matheus Barbosa, pelo que eu vi ali. No meio de campo parece que vai ser o Marcinho. Na ponta, aí tá a dúvida, Felipe Augusto ou Bruno José. Na outra ponta, Ayrton, o Rafael Sobis. E no ataque também pode ter tanto Marcelo Moreno, quanto Rafael Sobis, quanto o Thiago. Então ainda, como se diz, há muitas dúvidas no time do Cruzeiro. Mas se fosse eu daria uma chance para o Marco Antônio, eu daria uma chance para o Nonoca, os dois ali no meio de campo. Na lateral esquerda permaneceria ali com o Paulo mesmo. A defesa seria essa mesmo. E no ataque eu colocaria o Rafael Sobis de ponta. Colocaria o Bruno José numa outra ponta, porque eu acho que o Ayrton teve muitas oportunidades e não abraçou. Então colocaria o Bruno José numa ponta, Marco Antônio no meio, e de centroavante eu colocaria o Marcelo Moreno. Se ele não puder, Thiago, eu acho que é um bom time. E já deixaria substituições já, como se diz, engatilhadas, como o Marcinho, como o Claudinho, como o Ayrton, como o Wellington Torrão e outros mais aí. Eu acho que tem tudo assim para o Cruzeiro fazer um jogo, para o torcedor ter expectativa de um ano melhor, esquecer essas duas últimas partidas aí que foram terríveis, principalmente essa contra o América. O time não conseguia chutar uma vez no gol, é um absurdo. Mas espero que na quinta-feira aí dê tudo certinho para o nosso Cruzeiro e a gente comece uma nova fase e realmente começar o ano de 2021. Então, galera, encerrando mais um vídeo. Quem puder, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral, ativa o sininho aí e até o próximo vídeo e avante Cruzeiro!